Nesta semana, a Oi chegou a um acordo definitivo para pagamento das multas aplicadas pela Anatel, referentes a infrações que ocorreram desde 1998, pessoal. Isso mesmo. E ao fechar a fatura dessas multas, a Oi se deparou com uma conta de 20,2 bilhões de reais. Uma das maiores punições a empresas no nosso país, ficando apenas atrás da Vale, que teve multas no valor de 37,7 bilhões de reais referentes à reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho, que deixou 270 mortos e contaminou os rios. Porém, diferentemente da Vale, que recebeu apenas uma multa, no caso da Oi foram várias, 10.763 multas contabilizadas pela Anatel desde 1998, pouco mais de 2 décadas. E se nós pegarmos todas as multas que as rivais Vivo, TIM e Claro receberam ao longo deste período e somarmos todas essas infrações das rivais juntas, ainda nós não conseguimos chegar no número de multas que a Oi recebeu. E neste vídeo vou explicar o que houve, qual é a natureza dessas multas, como elas foram negociadas, os descontos recebidos, o fluxo de pagamento dessas dívidas e as demais dívidas que a Oi possui. Então, se você é acionista da Oi, você precisa entender sobre as dívidas que a companhia tem. Então, chega de enrolação e vamos lá para o nosso vídeo. A explicação para a Anatel aplicar tantas multas na companhia é a de que a operadora se transformou numa Supertele nacional, ou seja, a maior prestadora de telefonia fixa nacional após a privatização do antigo sistema Telebrás. Então o serviço passou para a iniciativa privada por meio de concessão, o que impôs às operadoras a obrigação de ligar telefones e instalar orelhões em áreas que ainda não tinham acesso, principalmente em áreas mais afastadas. E é justamente daí que vem a maioria dessas multas que a Oi tomou da Anatel. 84% dessas multas estão relacionadas à concessão de telefonia fixa. A Oi descumpriu inúmeras metas de ligar dentro do prazo telefones fixos e orelhões, implementar centrais telefônicas e desenvolver a rede de infraestrutura conforme definido na concessão. E os outros 16% de multas são provenientes de problemas de qualidade dos serviços prestados, incluindo também telefonia móvel, internet e TV por assinatura, ou seja, demora para instalação, interrupção do sinal, reclamações dos consumidores, cobrança indevida, não recebimento de fatura e etc. Então, ao longo de todos esses anos, a Oi sempre contestou essas sanções e afirmava que havia um excesso de rigor por parte da Anatel. Dessas 10.763 infrações, existe o caso de uma multa de 1,9 milhão de reais porque a Oi deixou de atender uma aldeia indígena que tinha feito acordo com a FUNAI avisando que não queria saber de telefone. Outro caso inusitado foi uma multa de 1,3 milhão de reais por ter entregue à Anatel informações em PDF simples em vez de PDF editável. Antes do acordo definitivo que a companhia chegou esta semana junto à Advocacia Geral da União, a Anatel era considerada a maior credora da Oi, à frente inclusive de bancos e investidores. Quando a Oi entrou em recuperação judicial em 2016, a Anatel já figurava como a maior credora individual com 14,3 bilhões de reais em multas a receber. O que muitas pessoas não sabiam é que essa conta era apenas uma conta parcial. Esses 14,3 bilhões de reais abrangiam somente sanções já transitadas em julgado, ou seja, casos em que a Oi já havia contestado, porém perdido o processo. Havia ainda outros 6 bilhões de reais em penalidades cujas discussões ainda estavam em tramitação na esfera
administrativa e que ficaram de fora do cálculo total da dívida com a Anatel. E nesta semana, a Oi finalmente chegou a um acordo definitivo para pagar a fatura total, incluindo os 6 bilhões de reais. Os processos relacionados a esses 6 bilhões de reais já estavam maduros em um ponto em que não cabia mais recursos, e então a Oi decidiu passar a régua e fechar a conta total. A companhia já tinha feito uma negociação com a Anatel em 2020, o que já permitiu uma redução importante desta dívida. Naquela ocasião, já havia discussões avançadas em relação à lei de recuperação judicial que permitiria à Oi, uma vez essa lei fosse aprovada, um reengajamento em discussões com a Advocacia Geral da União para renegociar esta dívida ainda com condições ainda melhores. E até por conta disso, na negociação de 2020, a Oi resguardou-se do direito, ou seja, do compromisso das partes de, uma vez aprovada qualquer lei, que as partes engajassem numa negociação em termos mais atrativos do que aquela que já estava na mesa, e as partes o fariam. Então já tinha essa previsão na negociação de 2020. E então, após a regulamentação da lei, a Oi começou essa renegociação para melhorar ainda mais os termos da dívida da Oi com a Anatel. Naquela ocasião, em 2020, a Oi tinha conseguido 50% de desconto e a dívida que estava na mesa era uma dívida de 14,3 bilhões de reais. A Oi contou um pouco com a sorte de que nos últimos anos foram sancionadas 2 leis que permitiram às autoridades públicas flexibilizar as condições de pagamento de dívidas de empresas em recuperação judicial. Essas medidas foram uma maneira de salvar a pele das companhias à beira da falência e, ao mesmo tempo, garantir o ressarcimento de ao menos uma parte daquilo que é devido aos cofres públicos. Então, o primeiro socorro veio na forma da Lei número 13.988 de abril de 2020, que permitiu o corte da dívida das empresas em até 50%, com parcelamento do saldo devedor em 84 vezes. Foi aí então que a Oi se agarrou para negociar os 14,3 bilhões de reais de dívida ativa com a Anatel. Já com a atualização da lei, a Lei 14.112, em dezembro de 2020, veio com um desconto ainda maior. O desconto máximo passou a ser 70% e o parcelamento subiu para 120 parcelas. E então foi este o instrumento que a Oi decidiu utilizar para dar um fim nos 6 bilhões de reais de processos restantes. E ela conseguiu 70% de desconto em cima desses 6 bilhões de reais em multas. Resumo da ópera: como a companhia tinha conseguido aqueles 50% de desconto naquela dívida de 14,3 bilhões de reais, e com esses 70% de desconto que ela conseguiu em cima desses últimos 6 bilhões de reais de multas com a Anatel, a Oi obteve um desconto médio em cima do valor total da dívida com a Anatel, que é de 20,2 bilhões de reais, um desconto médio de 55%. Então, com esse desconto, o saldo a pagar ficou em 9,1 bilhões de reais. E como a Oi já tinha feito depósitos judiciais de 1,8 bilhão de reais em favor da Anatel, sobrou uma dívida líquida final com a Anatel no valor de 7,3 bilhões de reais, que deverá ser pago à União até 2033, com parcelas corrigidas pela Selic. No acordo anterior, a Oi começaria desembolsando 130 milhões de reais por mês já em 2024. Porém, nesse novo acordo, esse fluxo caiu para 40 milhões de reais por mês. E esse acordo novo gera uma economia de caixa de mais de 3 bilhões de reais até dezembro de 2027, quando comparado com o acordo anterior. E além do prazo significativamente maior, a Oi conseguiu esticar as parcelas ainda mais de outubro de 2027 para abril de 2033. E além disso, ela conseguiu redistribuir as parcelas
parcelas de modo muito favorável. E se a companhia não tivesse feito este acordo, esses 6 bilhões de reais de novas dívidas com a Anatel teriam se tornado mais de 7 bilhões de reais, com os acréscimos da dívida ativa. E na melhor das hipóteses, a Oi teria custo de uns 3% ao ano, com contratação de garantias para discutir cada débito por uns 7 anos, podendo ter que pagar aí ao final da disputa judicial em caso de derrota. E na pior das hipóteses, a companhia tomaria penhoras. E esse novo acordo ainda tem a grande possibilidade de, num futuro próximo, entrar nas discussões da arbitragem. Portanto, a companhia conseguiu resolver o credor de classe 3, a Anatel, com um desconto em linha com os demais credores da recuperação judicial, 55%. Se a Anatel tivesse dado 70% de desconto no total da dívida, a Advocacia Geral da União estaria aceitando incluir no acordo anterior essa dívida de 6 bilhões de reais, que é uma nova dívida, com a redução do saldo devedor em mais de 1 bilhão de reais, o que não faz sentido nenhum para a União fazer uma coisa dessa. E certamente, se isso tivesse acontecido, os procuradores à frente desta negociação poderiam responder pessoalmente ao Tribunal de Contas da União. Então aqui está o fluxo de pagamentos da dívida renegociada com a Anatel. O pagamento inicial será dividido em 6 parcelas não lineares, sendo que as 2 primeiras serão pagas com depósitos judiciais. Então, referente ao pagamento inicial, a primeira parcela foi no mês passado, uma parcela de 100 milhões de reais, que foi paga por meio de um depósito judicial. A segunda parcela acontecerá em junho de 2023, uma parcela de 80 milhões de reais, que também será paga por meio de depósito judicial. Em setembro de 2023, teremos a terceira parcela, também de 80 milhões de reais. A quarta parcela será em dezembro de 2023, também de 80 milhões de reais. A quinta parcela inicial será em março de 2024, 80 milhões de reais também. E a sexta e última parcela inicial será realizada em junho de 2024, sendo uma parcela de 80 milhões de reais, perfazendo um pagamento inicial total de 500 milhões de reais. O saldo remanescente da dívida será dividida em 126 parcelas não lineares. A primeira já aconteceu no fechamento, no mês de maio de 2022, e a segunda com 6 meses de carência, ou seja, em dezembro de 2022, totalizando 136 meses. Então, em maio de 2022, a companhia pagou a parcela de 10 milhões de reais. De dezembro de 2022 a dezembro de 2023, haverá parcelas mensais de 10 milhões de reais, perfazendo um total de 130 milhões do total dessas parcelas. De janeiro de 2024 a dezembro de 2024, teremos parcelas mensais de 40 milhões de reais, perfazendo um total de 480 milhões de reais em parcelas. De janeiro de 2025 a dezembro de 2028, os valores das parcelas aumentam para 50 milhões de reais mensais, perfazendo um total de 2,4 bilhões de reais de pagamento da dívida. De janeiro de 2029 a abril de 2033, os valores das parcelas mensais aumentam para 73,3 milhões de reais e o total das parcelas durante esse período ficam no valor de 3,8 bilhões de reais, perfazendo um valor total geral de pagamento desta dívida com a Anatel de 6,8 bilhões de reais. Somado com esses 500 milhões de reais, chegamos ao valor total acordado com a Anatel da dívida, que é de 7,3 bilhões de reais. Aqui nós podemos ver mais detalhadamente como acontecerá esse fluxo de pagamento dessa dívida com a Anatel. Podemos ver que neste ano de 2022 tivemos esse pagamento em maio de 110 milhões de reais, porém 100 milhões daqui foram pagos por meio de depósito judicial e só teremos uma outra parcela em dezembro no valor de 10 milhões de reais. No ano de 2023 as parcelas continuam no valor de 10 milhões de reais, porém no mês de junho de 2023 nós temos uma parcela de 80 milhões de reais que será paga por meio de depósito judicial, mas teremos outras 2 parcelas em setembro e dezembro no valor de 90 milhões de reais. E podemos ver que o valor das parcelas em 2024 começam a aumentar para valores de 40 milhões de reais, sendo que em março e junho nós teremos parcelas
parcelas de 120 milhões de reais. Em 2025, teremos parcelas mensais ao longo de todo o ano no valor de 50 milhões de reais, assim como em 2026, 2027 e 2028. É importante lembrar aqui que nesses anos, de 2025 a 2028, a companhia já terá resolvido o problema da concessão e provavelmente a Vital já terá feito um IPO. Além do que, a companhia já vai estar bem mais robusta, com uma quantidade de clientes muito maior em conexão por fibra óptica e outros serviços agregados, caso ela realmente siga firme em seu plano estratégico. Mas vale lembrar que essa dívida pode ser quitada muito antes, caso essas dívidas acabem entrando no processo de arbitragem, ou seja, na decisão final da arbitragem. E a partir de 2029, as parcelas aumentam para 73,3 milhões de reais por mês, sendo que a última parcela será em abril de 2033. E assim chegamos no valor final da dívida com a Anatel de 7,33 bilhões de reais. Cada parcela neste fluxo de pagamento será ajustada pela Selic referente ao valor dela naquele mês específico daquela parcela. E só lembrando um pouco as outras dívidas que a companhia tem, ela carrega uma dívida pesada com a Globenet. A melhor forma de entender o imbróglio Globenet é avaliar a operação como uma transação na qual a Oi vendeu sua propriedade para outra empresa e em seguida arrenda essa propriedade por um prazo mínimo de anos. Então a Oi tornou-se o locatário e a empresa que comprou torna-se o locador. É o que chamamos de Asset Sales Leaseback. O ativo Globenet era da Oi e foi vendido. Em contrapartida, era um momento que a expectativa de utilização de cabos submarinos era alta. Na época, era o início do YouTube e outros provedores de informação que exigiam um fluxo constante de dados entre as Américas. Porém, posteriormente, essa demanda de fluxo teve uma redução drástica. Muitos desses provedores, Netflix, YouTube, Facebook e outros do gênero, replicaram suas bases de servidores dentro do nosso país e em regiões muito próximas, o que reduziu drasticamente a necessidade de uso desses cabos submarinos. O problema é que a companhia tinha um contrato take or pay e dessa forma, hoje, tem uma obrigação contratual de pagar por um serviço que não é utilizado. Até o terceiro trimestre de 2021, aproximadamente 30% desse serviço era reconhecido como despesa no EBITDA e 70% no passivo oneroso. Atualmente, desde o quarto trimestre de 2021, 100% passou a ser reconhecido no EBITDA. O custo desse serviço é da ordem de 20 milhões de dólares por mês e tem contrato até o final de 2028. Com a incorporação da Globenet na Vital, o problema dessa dívida foi resolvido parcialmente, podemos dizer assim, uma vez que a segunda e a terceira parcela a serem recebidas pela venda do controle da Vital para o BTG, acaba aqui fazendo um hedge dos pagamentos por esse serviço para o ano de 2022 a 2024, que são esses valores aqui, que foram negociados para valores em reais, ajustado pela Selic. E com a incorporação da Globenet à Vital, a Oi terá que pagar a Globenet de 2025 a 2028 mais de 1 bilhão de reais por ano. Porém, esses recursos serão receita de uma empresa que a Oi detém 42%. Então é meio que 42% desses pagamentos que ela fará à Globenet são pagamentos que acabam retornando em benefícios para a companhia. 42% desse montante acaba se transformando em benefícios para a própria companhia. Lembrando que a companhia deve terminar o primeiro trimestre de 2022 com um caixa entre 1,5 a 2 bilhões de reais. Porém, no segundo trimestre de 2022, a companhia recebeu os recursos provenientes da venda da Oi Móvel. Ela efetuou o pagamento de algumas dívidas e ainda ficou com 3 bilhões de reais em caixa. E atualmente, após o pagamento das dívidas com os recursos provenientes da venda da Oi Móvel, nós temos ainda as seguintes dívidas que precisam ser quitadas: 5,8 bilhões com bancos locais, 4,6 bilhões com ECAs, quase 9 bilhões de reais com bondes qualificados, 417 milhões com facility não qualificado,
qualificados, 1,1 bilhão em dívidas qualificadas como oferta geral e 2,8 bilhões de reais com debêntures conversíveis que serão quitadas com o closing da operação de venda do controle da Vital para o BTG. Hoje, a companhia tem 23,8 bilhões de reais em dívidas, sem contar com a dívida da Globenet e da Anatel. Porém, com o dinheiro do fechamento da operação da Vital e mais o caixa que a companhia possui, é bem factível supor que a companhia chegue numa dívida líquida em torno de 13 a 14 bilhões de reais. Lembrando que, de acordo com o último balanço que a companhia apresentou, ela possui no consolidado 5,2 bilhões de reais em depósitos judiciais. Podemos ver uma redução grande aqui de 2020 para 2021 no consolidado, especialmente em relação a depósitos judiciais cíveis. A companhia explicou essa redução, que foi ocorrida principalmente da conversão em renda dos depósitos judiciais em favor da Anatel. Então aqui nós podemos ver da onde saiu o valor dos depósitos judiciais que foram pagos para a Anatel. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço de coração a todos que puderam assistir. Se você tem alguma dúvida em relação a este vídeo ou em relação à companhia, deixa aqui nos comentários. Nós buscamos a resposta para você diretamente na fonte. Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. E não esqueçam de curtir esse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima!